E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo? Espero que por aí também. A gente vai começar a estudar agora as tutelas provisórias. Coloquem no caderno de vocês o item tutelas provisórias. Eu tenho um material que eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês vão poder acompanhar os slides, mas por enquanto, deixa eu fazer uma breve evolução dos institutos aqui com vocês. Eu garanto que há vários nomes, há várias terminologias que vocês ainda não conhecem. Confiem em mim, fiquem tranquilos, que ao final, até o final, tudo vai estar dentro da cabeça de vocês. E se não tiver, vocês podem depois tirar essas dúvidas comigo. Não tem problema, tá? Peço que confiem em mim, coloquem o caderno de vocês aí do lado, abram um documento no Word, ou então peguem o caderno e a caneta e vamos lá estudar aqui as tutelas provisórias. Antes, uma breve evolução dos institutos aqui. Pessoal, a regulamentação do tema no Código passado, lá no CPC de 73, se dava da seguinte maneira. A gente tinha 3 espécies de provimento jurisdicional. A gente tinha o provimento de conhecimento, que era destinado a resolver uma crise de certeza, e ele dava ao julgador um instrumento, um instrumental necessário para que o caso concreto pudesse ser julgado. A gente tinha, ao lado do provimento de conhecimento, o provimento de execução, vocacionado à satisfação do direito do credor, e, em terceiro lugar, a gente tinha o provimento cautelar, que era sempre acessório. Ele visava proteger os outros tipos de procedimentos ameaçados pela demora no processo. E cada provimento jurisdicional desse contava com um processo próprio. E aí a gente podia falar em processo de conhecimento, em processo de execução e em processo cautelar. Isso era, de certa maneira, ruim, porque se a parte quisesse, por exemplo, um provimento de cunho cautelar, ela não podia requerer esse provimento cautelar dentro de um processo de conhecimento. Ela era obrigada a ajuizar um processo autônomo de conhecimento ou de execução, a depender do que ela quisesse no caso concreto, ok? E no início da vigência do CPC de 73, não havia como o juiz ele deferir tutelas provisórias satisfativas em qualquer processo. A liminar satisfativa, que a gente já vai entender o que é, ela era prevista somente em alguns procedimentos. Como, por exemplo, lá na ação de enunciação de obra nova, que era um processo de procedimento especial e hoje não é mais, na ação possessória, nos embargos de terceiro. Então, não era todo o processo em que o juiz podia deferir uma tutela satisfativa. Fora dessas ações específicas, então, não havia possibilidade de se deferir tutelas provisórias genéricas, tá? Para os casos diversos desses casos específicos. Isso durou até 1994. Em 1994, com a Lei 8.952, que modificou o artigo 273 do CPC, passou-se a admitir o deferimento de tutelas antecipadas genéricas em praticamente todos os procedimentos. Então, a partir daí, passaram a existir 2 tipos de tutelas diferenciadas. A tutela cautelar e a tutela satisfativa, que também é chamada de antecipada. Ainda aqui, a cautelar exigia um processo autônomo, ela exigia um processo novo, ela não poderia ser feito dentro de um processo. Ela exigia um processo exclusivo para ela. Ao passo que a tutela satisfativa, também chamada de antecipada, ela poderia ocorrer dentro de um processo já existente, ou seja, de maneira incidental. E isso persistiu, isso durou até 2002. Em 2002, com o advento da Lei 10.444, o artigo 273 ele novamente foi modificado e passou-se a permitir a tutela cautelar no bojo de um processo principal, seja ele de conhecimento, seja ele de execução. Com isso, pessoal, instituiu-se na época uma fungibilidade entre esses 2 tipos de tutela no caso concreto. E a gente já vai aprender qual é a diferença de uma tutela antecipada para uma tutela cautelar. Por enquanto, confie em mim que a gente vai chegar lá. Então, se a parte pedisse, na época, uma cautelar, quando na verdade era o caso de tutela satisfativa, ou vice-versa, o juiz aplicava a fungibilidade e concedia aquela que era mais adequada,
mais pertinente ao caso concreto. Com isso, deixou de existir razão para a manutenção do processo cautelar autônomo. Ou seja, o ajuizamento de um processo cautelar autônomo, ele só se justificava quando essa medida cautelar não podia ser determinada dentro do processo principal, seja ele de conhecimento ou de execução. Agora, a partir do momento que pôde, o processo cautelar autônomo, ele não mais se sustentou. Atento a esse movimento, o legislador de 2015, lá do CPC de 2015, ele tirou do código o processo cautelar autônomo. Mesmo nos casos em que a tutela cautelar é deferida em caráter antecedente, que é diferente de antecipada, e a gente já vai ver o que é isso, não vai haver um processo cautelar autônomo, mas sim um momento antecedente ao pedido principal. Embora o CPC mantenha a distinção entre tutela antecipada e cautelar, elas passaram a ser disciplinadas em conjunto. São, portanto, espécies do mesmo gênero. E a fungibilidade entre elas foi prevista no artigo 297, que diz o seguinte, vou fazer a leitura dele. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, isso aqui é uma breve introdução do tema para vocês. Uma breve evolução histórica dos institutos. E a gente vai dividir, a partir de agora, o nosso estudo em 4 partes. Primeiro, disposições gerais das tutelas provisórias. Segundo, tutela de urgência. Terceiro, tutela de evidência. E quarto, os procedimentos da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência requeridas em caráter antecedente. Tudo bem? Esse é o mapa do nosso estudo aqui. E a partir de agora, eu compartilho com vocês a tela com os slides que a gente vai trabalhar. Está aí na tela para vocês o nosso tema, tutelas provisórias. A gente vai para o conceito, tá? Eu estou olhando para cá porque eu estou com uma segunda tela aqui, mas, salvo engano, isso aparece aqui para vocês. Não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos trabalhar o conceito de tutela provisória. Galera, o livro 5 do CPC, ele traz a parte geral da tutela provisória, que é aplicável a toda tutela provisória, que nós já estudaremos as suas espécies. O nosso ponto de partida aqui é o artigo 294, que está aqui na tela para vocês. E diz o seguinte: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E o parágrafo único continua. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ele trouxe para a gente aqui a classificação da tutela provisória, que a gente já vai esquematizar, inclusive, aqui na tela para vocês. Mas percebam que o CPC, ele não traz um conceito de tutela provisória. Mas o artigo 294, ele traz pelo menos subsídios para que formulemos um conceito. A gente tem que ter em mente que se trata de uma espécie de tutela diferenciada. A tutela provisória, repito, é uma espécie de tutela diferenciada. Por quê? Porque a análise do juiz não é exauriente. O juiz, quando julga uma tutela provisória, por exemplo, quando ele julga ali um pedido para retirar o seu nome do SPC e do Serasa, quando ele julga um pedido para que um plano de saúde seja obrigado a realizar uma cirurgia ali imediatamente, quando ele analisa se ele vai bloquear um patrimônio ou não, para que o devedor não venda esse patrimônio, a análise dele não é exauriente. O juiz, ele não investiga a fundo a questão para poder decidir. Não. É uma cognição sumária. A cognição sumária, ela é baseada em algo mais superficial. Ela é baseada na verossimilhança ou na evidência, a depender do caso concreto. Então, galera, quando o juiz ele julga uma tutela provisória, ele não julga a partir de uma análise de certeza, mas sim a partir de um juízo de probabilidade. E essa é a palavra-chave aqui na tutela provisória. Juízo de
probabilidade. Ele pensa o seguinte, olha, é provável que esse direito exista? Se a resposta for positiva, já é meio caminho andado para que a gente consiga uma tutela provisória. Porque na tutela provisória, a cognição ela não é exauriente, ele não vai a fundo nas provas. É uma cognição sumária, pautada num juízo não de certeza, mas sim de probabilidade. E é justamente por esta razão, muita atenção, que a tutela provisória é provisória, como o próprio nome diz. Tutela provisória é aquela que se contrapõe à tutela definitiva. E justamente por ser pautada num juízo de probabilidade, em cognição sumária, é que ela é provisória. Dizer que ela é provisória significa que ela pode ser revogada a qualquer tempo, significa que ela pode ser modificada a qualquer tempo, o que não acontece com uma decisão definitiva. Tá bom? Quais são os objetivos da tutela provisória, pessoal? São 3 objetivos que nós temos. O primeiro objetivo é afastar o perigo que pode prejudicar a tutela definitiva. Por exemplo, imagina que eu tenho uma ação e eu peço em tutela provisória para que o meu nome seja retirado do SPC ou do Serasa, porque ele foi inserido ali indevidamente. Imagina que eu queira, por exemplo, contratar um financiamento e isso esteja me impedindo de conseguir o financiamento. Eu peço ao final a retirada do nome do SPC do Serasa, mas peço agora também no começo do processo. Perceba que eu quero afastar um perigo que pode prejudicar a tutela definitiva. Então, se eu tenho um perigo agora que pode prejudicar a tutela definitiva lá no final do processo, eu peço o afastamento deste perigo agora em sede de tutela provisória. Segundo objetivo, adotar uma medida assecuratória protetiva para preservar o provimento final. E aqui a gente fala da cautelar, né? Imagina que eu e você estejamos brigando sobre um pedaço de carne. Um peixe, por exemplo. A gente sai para pescar e a gente enche o barco de peixe e a gente combina que metade dos peixes é minha e metade é sua. Só que ao final você quer ficar com tudo. E eu entro com uma ação contra você para que isso seja dividido de maneira igualitária. Só que, o que acontece? Se a gente tiver que esperar o processo chegar até o final, o que vai acontecer com os peixes? Eles irão morrer. Morrer não, já estão mortos, né? Eles irão apodrecer. E aí, se eles ficarem podres, de que vai adiantar o processo? Nenhuma. Então, a gente adota uma medida assecuratória protetiva, que é, por exemplo, o congelamento desses peixes, para que seja preservado o provimento final. E o terceiro objetivo é redistribuir o ônus da demora do processo, quando o direito foi evidente. A gente sabe, e eu vou só antecipar o tema com vocês, a gente sabe que, em regra, o ônus da demora do processo, ele vai recair sobre os ombros de quem? Do autor, tá? Só que, em determinadas hipóteses, você pode redistribuir esse ônus e jogar o ônus da demora nos ombros do réu. Como assim? Quando o direito foi evidente. E a gente vai ver quais são essas hipóteses. Se o juiz, ele entende, a partir de requerimento da parte, que o direito é evidente, em determinadas circunstâncias, ele pode dar aquele direito ao autor em tutela provisória de evidência. Ok? A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. Agora, qual que é o conceito para a gente colocar no caderno de tutela provisória? Coloquei aqui na tela para vocês. Tutela provisória e tá aí, eu vou fazer a leitura. Tutela diferenciada de caráter provisório, baseada em uma cognição superficial que satisfaz antecipadamente ou assegura e protege um ou mais pedidos formulados e que pode ser requerida em casos de urgência ou em casos de evidência, pessoal. Portanto, tutela provisória é um gênero, da qual nós temos 2 espécies. A tutela de urgência e a tutela de evidência. E é justamente por essa razão que elas são tratadas em um título único no CPC de 2015. Porque há tantos pontos em comum
que se justifica o tratamento em conjunto e o tratamento unificado dessas tutelas, tá bom? Então, a tutela provisória é um gênero da qual nós temos como espécie a tutela de urgência e a tutela de evidência. Mas agora, por que nós temos tutelas provisórias? Vocês devem estar se perguntando por que nós temos tutelas provisórias. E respondendo essa pergunta, nós sabemos que o processo demora. E essa demora do processo traz grandes prejuízos a algumas pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que têm menores condições financeiras, pessoas com poucas possibilidades de aguentar o processo até o seu fim. E a tutela provisória, ela surge para permitir uma melhor distribuição dos ônus dessa demora, das consequências dessa demora. Por quê? Porque a tutela provisória, ela permite que o juiz dê a parte antes alguma coisa que ela só teria no final do processo. Então, ela permite que o juiz dê às partes algo que ela só receberia no final do processo. Ou então, que o juiz determine medidas assecuratórias, medidas necessárias à eficácia do provimento final. Eu trouxe aqui primeiro a hipótese da tutela provisória de antecipada e, no segundo lugar, aqui a cautelar. Quando eu falo que o juiz vai dar agora algo que a parte só teria ao final do processo, isso a gente está falando de uma tutela provisória de urgência satisfativa, antecipada, tá? Agora, quando eu falo que o juiz vai determinar agora medidas necessárias à eficácia da decisão final, isso é uma tutela provisória cautelar. E nós veremos. Então, a tutela provisória, ela nada mais é do que um instrumento de efetividade do processo. Ela permite que o processo seja efetivo, porque de que vai adiantar eu ter um processo, sendo que eu não consigo entregar agora o que a parte precisa? Ou se eu não consigo preservar aquele bem objeto do processo? E aí ele se perde ao longo do caminho do processo. A tutela provisória, ela serve para que isso não aconteça, para que o bem não se perca, por exemplo. E pelo menos em relação à tutela provisória de urgência, nós podemos retirar perfeitamente um fundamento constitucional aqui. O artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, ele traz para a gente que a lei ela não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão. Então, a ameaça de lesão, ela também é tutelada pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, se uma pessoa está construindo um muro indevidamente e violando o direito de vizinhança, construindo um muro para dentro do seu terreno, por exemplo, você pode entrar com uma ação para que ela não continue construindo, ou para que ela derrube aquele muro, e você pode pedir uma tutela provisória, para que ela pare imediatamente a construção. Então, aqui temos o ambiente da tutela provisória. Então, neste sentido, para que o judiciário possa proteger uma parte de uma ameaça de lesão e para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o judiciário ele possa agir antes do provimento final, antes do final do processo. E aí ele vai se valer da tutela provisória para isso. Ok? Vamos à nossa classificação. Nosso próximo item aqui do slide, nossa classificação. O item 1 aqui são as disposições gerais, tá? 1.1, conceito. 1.2, classificação. Existem 3 critérios de classificação. Toda vez que a gente fala em classificação, a gente tem que falar em critérios. A gente classifica segundo o quê? E aí a gente tem 3. Quanto à natureza, a tutela provisória ela pode ser antecipada ou cautelar. Quanto à fundamentação, ela pode ser de urgência ou de evidência. E quanto ao momento de concessão, ela pode ser antecedente ou incidental. Vejamos agora um por um, começando pela tutela provisória antecipada e cautelar, tá? Mas antes, pessoal, olha só, aquilo que eu expliquei para vocês. A tutela provisória, ela pode ser de urgência ou de evidência.
A tutela de urgência, ela pode ser antecipada ou cautelar. A tutela de evidência, ela é sempre antecipada e ela sempre vai se dar em caráter incidental. A gente vai ver. E a antecipada ou a cautelar, ela pode se dar em caráter antecedente ou incidental. Está aí na tela para vocês de forma esquematizada. Mas vejamos um por um aqui, né? Vamos começar pela tutela provisória antecipada e cautelar. Olha só, a gente está aqui no item 1.2.1, diferenciando a tutela provisória antecipada da cautelar. As duas espécies de tutela provisória aqui, a antecipada e a cautelar, elas são tutelas provisórias, todas são, e elas possuem requisitos muito parecidos. A diferença entre elas é que a tutela antecipada, ela é satisfativa, tanto que ela é chamada também de satisfativa, porque ela permite que a parte obtenha agora o que ela somente teria direito no final do processo. Por exemplo, tirar o nome da parte, o CPF da parte do SPC e do Serasa, não inserir um nome no SPC e no Serasa, realizar uma cirurgia urgente, não realizar um bloqueio na energia elétrica, no abastecimento de energia elétrica, e por aí vai. Na tutela antecipada, o que eu tenho é uma antecipação dos efeitos do provimento final. Na prática, para o cliente é a mesma coisa. Ele não consegue diferenciar as duas coisas. Ele acha que ele ganhou o processo ali logo no começo. Mas não. Essa decisão ela pode ser modificada ou revogada, tá? Mas na tutela antecipada, eu pego o que eu peço ao final e eu pego o que eu peço agora. Se forem iguais, essa tutela é antecipada. Na tutela cautelar, por outro lado, anotem isso, o juiz ele não vai adiantar o que seria dado somente ao final do processo. Ele apenas determina uma medida de natureza assecuratória, uma medida protetiva para preservar o direito do autor. Para quê? Para impedir que a demora do processo impeça o processo de chegar ao seu final. É o exemplo do peixe. A gente sai para pescar e combina que metade da pescaria será devida a cada um. E eu não te entrego os peixes que são devidos a você. Você entra com o processo. Adianta a gente deixar o peixe lá esperando, os peixes mortos esperando ali? Não, eles vão apodrecer. A gente precisa congelar esses peixes. Na cautelar, a gente não está pedindo agora o que a gente quer ao final. A gente está pedindo outra coisa agora, que é diferente do que a gente está pedindo ao final. Mas essa outra coisa é necessária para que você chegue ao final do processo. O que eu estou pedindo agora? O congelamento do peixe. O que eu quero ao final? O peixe, a propriedade, a titularidade do bem. São coisas diferentes. Então, essa tutela não é antecipada. Essa é uma tutela cautelar. Tá bom? Essa é a diferença. Notem, pessoal, que ambas são úteis para afastar uma situação de perigo e também de prejuízo ao processo. Só que a forma como elas alcançam esse resultado é diferente. A tutela antecipada, ela afasta o perigo concedendo o que foi pedido pelo autor e que só seria analisado ao final. E a cautelar, ela afasta o perigo a partir de alguma providência de proteção. Eu vou repetir, porque isso aqui é importante. A tutela antecipada, ela afasta o perigo concedendo aquilo que foi pedido pelo autor e que só seria analisado ao final do processo, e a tutela provisória cautelar, ela afasta o perigo a partir de alguma providência de proteção, alguma medida protetiva de natureza assecuratória. A tutela cautelar, ela visa garantir a eficácia do processo e não antecipar os efeitos do provimento final, como ocorre na tutela antecipada. E na prática, repito, é muito fácil saber se a natureza é antecipada ou cautelar. Porque na tutela antecipada, o juiz dá no todo ou em parte aquilo que o autor está pedindo para ele analisar lá no final do processo. Mais um exemplo. Se alguém, por exemplo, invade a minha casa, eu posso entrar com uma ação de reintegração de posse ou de manutenção na posse.
E nessa ação eu posso pedir uma liminar para que o juiz determine a saída imediata do invasor. Ora, não é isso que eu quero? Não é isso que eu quero ao final do processo, que ele saia? Sim. Só que eu não estou pedindo agora? Sim. Se o juiz me dá agora, ele vai sair, não vai? Vai. Então, eu tenho uma decisão no começo do processo que, para efeitos práticos, ela é igual à decisão no final. Então, ela é uma tutela provisória antecipada. Antecipada. Só que, nesse caso dos peixes, das partes que estão brigando por um cardume, uma parte fala que é dela, outra parte fala que é dela. A parte autora pede, então, que os peixes sejam congelados, até que o juiz decida quem é o dono. O pedido de congelamento é igual ao pedido de declaração de titularidade dos peixes? Não, não. Então, esse é um exemplo de tutela provisória cautelar, cujo objetivo é preservar o objeto do processo para, ao final, o juiz ter condições de decidir. Um outro exemplo. Imagina que o autor entra com uma ação para cobrar do réu 50 mil reais. E percebe que o réu está dilapidando todo o seu patrimônio. O autor pode pedir o arresto dos bens. O que é o arresto, né? Para que o juiz segure os bens a fim de que os bens sejam preservados? Pode. Então, olha só, juiz, o devedor está vendendo todo o seu patrimônio e torrando dinheiro. Se ele continuar assim, eu não vou conseguir cobrar os 50 mil reais que ele me deve. E aí o juiz dá uma cautelar, impedindo a transferência daqueles bens. Só que, olha só, o que ele está dando agora? Uma cautelar, uma decisão impedindo a transferência dos bens. O que eu quero ao final? O pagamento de 50 mil reais. São coisas diferentes, não são? Então, não é uma tutela antecipada. Eu não estou antecipando nada. Eu estou protegendo o processo. Eu estou garantindo a eficácia dele. Isso aqui, então, é uma tutela cautelar. Não é uma tutela antecipada. Viram como é simples, pessoal? É simples. Não tem mistério. Basta comparar a tutela provisória com o pedido final. Se houver uma coincidência entre eles, a tutela vai ser satisfativa, também chamada de antecipada. Se não houver, será cautelar. E não se preocupem. Professor, se eu fizer errado, se você fizer errado numa prova, você vai perder ponto. Mas se você faz errado na prática, existe uma fungibilidade entre elas. Tá? Nós vimos, está lá no artigo 297, que prevê que o juiz pode determinar medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, no caso concreto, o juiz ele pode conceder uma ao invés da outra. Isso é perfeitamente possível. Tá bom? Agora vamos para a nossa segunda classificação ali, 1.2.2, que na verdade está aqui para vocês, que é a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Tá? Nós iremos estudar em separado essas duas tutelas. Fiquem tranquilos. Tá? Aqui, nós somente faremos a diferenciação entre elas. Nós não vamos ainda nos aprofundar pelas veredas da tutela provisória de urgência ou de evidência. A gente só vai separá-las para que o nosso estudo fique mais tranquilo depois. Essa distinção entre tutela provisória de urgência e de evidência, ela leva em conta os fundamentos pelos quais o juiz decide para o deferimento da tutela provisória. Porque, olha, deve existir uma razão para que o juiz possa julgar em tutela provisória. Essa razão vai ser ou a evidência ou a urgência. Se a decisão for pautada na urgência, nós temos a tutela de urgência. Por exemplo, imagina que você precisa que o seu nome seja retirado do SPC do Serasa imediatamente, porque você está querendo financiar uma casa e o banco ele só vai dar o financiamento hoje. Só que para isso o teu nome precisa estar limpo. Se você tiver com o nome sujo, você não consegue. Imagina que o seu nome esteja indevidamente sujo. Foi incluído no SPC quando não era para ter sido incluído. Você entra com com um pedido de tutela provisória, de urgência, dizendo o seguinte, olha, eu preciso que meu nome seja limpo hoje, porque senão eu vou perder esse financiamento. Essa é uma decisão que é pautada na urgência, então nós temos uma tutela de urgência, tá? Outro exemplo, imagina que eu vá ao médico e ele diga o seguinte, olha, você tem que operar o seu pé em 24 horas. E aí você pede autorização, o plano de saúde nega essa autorização.
Negando a autorização, você entra com o processo e pede uma tutela provisória. Isso está pautado na urgência. Então, a gente tem uma tutela de urgência. Agora, se a decisão for pautada na evidência, se o direito for claro, se o direito for flagrante, dentro de algumas circunstâncias que nós ainda estudaremos, a gente fala em tutela de evidência, tá? Você pode até ter urgência ali também, mas na tutela de evidência não é a urgência que vai determinar aquela decisão, e sim a evidência. O seu direito tem que ser flagrante, tem que ser claro. E a gente vai estudar quais são essas hipóteses já já. Elas estão lá no artigo 311, as hipóteses da tutela de evidência. A tutela, ela será de urgência quando houver urgência, tá bom? Mas não somente quando houver urgência. Existem requisitos que são cumulativos e estão lá no artigo 300 do CPC. O primeiro requisito é a probabilidade do direito, chamado também de fumus boni iuris, em latim, que significa, numa tradução literal para o português, fumaça do bom direito. Você precisa demonstrar que o seu direito é provável. Daí vem a cognição sumária, daí vem o juízo de probabilidade e não o juízo de certeza dentro da tutela provisória. Não basta que você demonstre que existe urgência. É preciso que demonstre é preciso que seja demonstrado que o seu direito é provável também. Ora, de nada adianta você entrar com uma tutela provisória pedindo para autorizar, para que seja determinado que o plano autorize sua cirurgia, sendo que você não tem pelo menos uma probabilidade de direito ali. Você tem que demonstrar para o juiz que provavelmente você tem esse direito. Então, esse é o primeiro requisito, a probabilidade do direito, também chamado de fumus boni iuris. O segundo requisito da tutela de urgência é o risco, é o perigo na demora. Ora, a cada dia que passa, a cada momento que passa, e eu não tenho essa tutela provisória, o meu dano, ele tende a aumentar. Ele tende a se tornar um dano irreparável ou de difícil reparação. Esse é meu segundo requisito, que é chamado, em latim, de periculum in mora. Traduzindo para o português, perigo na demora. Então, a tutela de urgência, ela traz esses dois requisitos. O fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito, e o periculum in mora, que é o risco, que é o perigo na demora. Quando você estiver fazendo o seu pedido de tutela provisória, seja ele na petição inicial, seja ele em outras peças, você tem que deixar isso muito claro. Lá na sua petição inicial, vocês vão aprender isso no NPJ, vocês vão abrir o tópico da tutela provisória. E aí, se for uma tutela provisória de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, e vocês já sabem a diferença, vocês vão ter que demonstrar a probabilidade do direito e o periculum in mora. Tá bom? Essa tutela de urgência, como eu disse, como eu expliquei para vocês, ela pode ser antecipada ou cautelar. Como que a gente vai diferenciar? A partir do que nós já vimos agora no item 1.2.1. Se eu estou antecipando os efeitos do provimento final, eu tenho uma tutela antecipada. Tutela de urgência antecipada. Se eu estou simplesmente determinando uma medida assecuratória de natureza protetiva para garantir a eficácia do processo, quando eu não tenho essa coincidência entre tutela provisória e tutela definitiva, eu estou trabalhando com a cautelar. Tá bom? E lembrem-se da nossa classificação aqui. Esse quadro é importantíssimo para vocês. Esse quadro é importantíssimo. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Seja para fazer provas, seja para advocacia, seja para o cargo público que você quer exercer, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Tá bom? E por outro lado, o que é a tutela de evidência? A tutela ela vai ser de evidência quando ficar evidente o direito da parte. Aqui eu não estou discutindo urgência. Não se fala na tutela de evidência em urgência. Ainda que exista urgência, a urgência não é um requisito para a tutela de evidência. A tutela vai ser de evidência quando ficar evidente o direito da parte. E olha que interessante, a tutela de evidência, ela nunca vai ser cautelar, ela sempre vai ser
satisfativa. Nada impede de você pedir uma tutela cautelar no mesmo processo. Mas aí ela vai ser uma tutela de urgência e não de evidência. Entendam? Entenderam? As suas hipóteses de tutela de evidência, elas estão lá no artigo 311 do CPC, que nós vamos estudar daqui a pouco em um tópico próprio, tá bom? O importante agora é que vocês saibam que a tutela de evidência, ela não tem por finalidade, ela não tem por escopo afastar um perigo. Ela pode ser deferida, ainda que não exista perigo. O perigo, então, não é um requisito para tutela de evidência, tá bom? E para a gente entender melhor a tutela de evidência, nós temos que ter em mente que quem geralmente suporta o ônus da demora do processo é o autor, e não o réu. A tutela de evidência, ela se exsurge, né, ela aparece, ela surge com o objetivo de inverter esse ônus. Em quais hipóteses? Nas hipóteses que nós estudaremos do artigo 311 do CPC. Tá bom? Agora, por fim, no nosso tópico da classificação aqui, vamos trabalhar a tutela provisória de urgência antecedente e incidental. Tá bom? Só que, olha, de novo, eu vou fazer a mesma consideração que eu fiz no tópico anterior. Ainda não é o momento da gente estudar a fundo a tutela de urgência antecedente e incidental. É daqui a pouquinho, eu já vou chegar lá, tá bom? Agora eu só quero diferenciar as duas, e aqui geralmente os alunos têm uma maior dificuldade para entender. Primeiro, principalmente aqueles que estão no começo da faculdade e estão estudando esse tema pela primeira vez. Tá? Esse tema não é um tema difícil, mas ele é um tema que, quando você estuda ele pela primeira vez, ele parece ser difícil. Fiquem tranquilos, porque com o tempo isso vai deixar de ser algo difícil para vocês. Desde que vocês continuem estudando. Não pode simplesmente estudar isso aqui, parar e nunca mais voltar nesses estudos. Isso aqui é algo que tem que estar dentro de uma rotina de estudo de vocês. Aliás, o profissional do direito ele não pode parar de estudar. Vocês escolheram direito e vão estudar para o resto da vida de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos diferenciar a tutela provisória de urgência antecedente da tutela provisória de urgência incidental. Item 1.2.3. Em nenhuma hipótese, pessoal, em nenhuma hipótese, seja da antecedente, seja da incidental, vai haver a formação de um processo autônomo para a concessão da tutela provisória. Essa frase é importante. Inclusive, eu recomendo que vocês anotem essa frase no caderno de vocês. Coloquem o seguinte: não haverá, em nenhuma hipótese, e essa é uma regra sem exceção, uma regra absoluta, a formação de um processo autônomo para a concessão de tutela provisória. Lá no CPC de 73, o nosso código passado, existiam os processos cautelares autônomos. A gente tinha os processos cautelares preparatórios, que eram ajuizados antes do processo principal, e os incidentes, ajuizados na pendência do processo principal. Mas, nos dois casos, nós tínhamos processo autônomo. Não era um incidente processual, era um processo incidental, ou então um processo cautelar preparatório. Era um outro processo que formavam outros autos, que tinham outros números. No CPC de 2015, isso não acontece mais. E como a gente viu, a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. A tutela de evidência será sempre incidental, nunca será antecedente. Então é por isso que a gente está falando aqui de tutela provisória de urgência, antecedente ou incidental. Por quê? Porque é a tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, que pode ser incidental ou antecedente. E não confundam antecedente com antecipada. Antecipada é sinônimo de tutela satisfativa. Antecedente é o que a gente vai ver agora a pouco. Mas vamos por partes aqui. Vamos por partes. Primeiro, o que é a tutela de urgência incidental? A tutela de urgência incidental, seja ela cautelar ou satisfativa ou antecipada, né, é aquela que ocorre dentro do processo. Como o processo já foi ajuizado e já está tramitando, a parte requer a tutela provisória nos próprios autos desse processo.
É o que acontece na maioria dos casos. Você entra com uma ação, pede uma tutela provisória para que seu nome seja retirado do SPC, para que seu vizinho termine a construção do muro, para que o plano de saúde realize a cirurgia, para que a empresa de energia elétrica não encerre ali, não cesse o abastecimento de energia elétrica. A tutela provisória incidental, ela ocorre dentro do processo. Você já tem um processo e dentro dele você faz o pedido. Esse pedido não precisa estar necessariamente na petição inicial. Ele pode vir depois, não tem problema. E ele também não precisa ser feito somente pelo autor. Ele pode ser feito pelo réu também. A gente vai ver isso ao longo do curso, tá? Mas essa é a tutela de urgência incidental. Agora, e o que é a tutela provisória de urgência antecedente? Aqui está, geralmente, as maiores dificuldades dos alunos. A tutela de urgência antecedente é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado. Anotem, é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado. Nesse caso, pessoal, nós não teremos dois processos, mas somente um processo. O que teremos é um pedido antecedente a outro dentro do mesmo processo. O procedimento das duas ainda vai ser estudado por nós aqui em tópico próprio, tá bom? Por enquanto, eu só estou separando os dois. E lembre-se que a tutela de urgência ela pode ser antecipada ou cautelar. E as duas podem se dar de maneira antecedente ou incidental. Então, o que é a tutela incidental? Tutela provisória incidental é aquela que ocorre dentro de um processo. O processo já foi ajuizado, o pedido final já foi feito e junto a ele ou depois dele é feito o pedido de tutela provisória. Essa tutela é a tutela incidental. A tutela antecedente, você tem um processo só. Só que você ajuiza esse processo só com o pedido de tutela provisória. E depois você, no mesmo processo, vai formular o pedido principal. Ah, professor, mas que hipótese? A gente vai falar disso já já, mas só para não deixar vocês curiosos. Imagina que você tem um caso em que você não tem tempo de correr atrás de toda a documentação. Você não tem tempo de formar toda a petição inicial, porque isso pode demorar. Só que o perigo não espera. Você precisa de uma decisão agora. Então você entra com o processo, você faz só o pedido de tutela provisória, o juiz vai autorizar e você vai ter um prazo depois para complementar essa petição e acrescentar o pedido principal. Mas notem, o processo é um só. Então, repetindo para vocês não confundirem, o pedido de tutela provisória de urgência incidental é aquele que é feito no momento em que o pedido principal é feito ou depois dele. Já a tutela antecedente é aquela que é formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado. Tudo dentro de um mesmo processo. Tudo bem? O nosso próximo tópico tá aqui na tela para vocês. Tem um exercício aqui, ó. Vamos resolver esse exercício, eu fecho esse bloco com vocês e aí eu começo o próximo item no próximo vídeo. Olha só. Exercício. Identifique a espécie de tutela provisória. Caso 1. Carlos necessita que seja realizada uma cirurgia de alto custo que foi negada pelo seu plano de saúde. Ao analisar o contrato, o seu advogado percebe que foi injusta a recusa do plano, dado que havia cobertura para o procedimento cirúrgico. Por conta disso, Carlos ingressa com uma ação de obrigação de fazer em face do plano de saúde, requerendo a realização da cirurgia e mais uma compensação pelos danos materiais sofridos. Pede em caráter liminar uma tutela provisória para que o plano seja condenado a autorizar a cirurgia imediatamente sob pena de multa diária. Pessoal, o que ele quer ao final? A cirurgia. O que ele está pedindo agora? A cirurgia. É, então, uma tutela cautelar ou antecipada? Antecipada. Satisfativa. Tá bom? Ela é incidental ou ela é antecedente? Incidental. Tá? Aqui não foi dado maiores informações, mas ela foi feita ali junto com o pedido principal. Ela é incidental. Caso 2. Paula é cliente, são só esses dois exercícios, tá? Paula é cliente do Banco Itaú e nunca atrasou um pagamento sequer de sua fatura do cartão de crédito. Recebeu, porém, uma carta em sua residência lhe comunicando que uma determinada fatura não havia sido paga, razão pela qual seu CPF seria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito caso o pagamento não fosse realizado. Não logrando êxito em resolver o problema administrativamente,
mesmo com os comprovantes em mão, Paulo ajuizou uma ação em face do banco para que fosse declarada inexistente aquela dívida, bem como para que seu nome não fosse negativado. Requereu em tutela provisória que o banco se abstenha de incluir seu CPF nos órgãos de restrição ao crédito. Também uma tutela antecipada incidental aqui. Tá bom, pessoal? Peguem casos concretos, eu vou levar mais para vocês em sala, peguem casos concretos e façam essa diferença. Esse exercício vai ajudar vocês a absorverem melhor essa matéria, tá bom? No nosso próximo vídeo, já não espere muito, já clique nele aqui, eu só vou colocar em outro vídeo para não ficar tão longo o vídeo. A gente vai... coloquei um caso 3 aqui, ó. Esse aqui fica de dever de casa para vocês, tá? Fica de dever de casa, depois eu respondo em sala. No nosso próximo item, a gente vai trabalhar as características da tutela provisória, tá bom? No nosso próximo vídeo, não esperem muito, clique aqui para já começar a assistir ele.